reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, que alegria poder chegar até você com a Bíblia aberta para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus que enche o nosso coração, não é? O programa Reavivados por Sua Palavra tem esse objetivo. E todos os dias a gente se encontra aqui na TV Novo Tempo. Queremos agradecer ao Cevisa, esse lugar que estamos aqui, bonito, uma das salas de reuniões do Cevisa, Centro de Vida Saudável Adventista, né? Centro Médico de Vida Saudável. Vamos lá, capítulo 19, do livro de Êxodo. É a segunda parte, vamos dizer assim, historicamente a segunda parte. Agora o povo de Israel está no Sinai. Havia-se passado 3 dias que Deus os libertara dos egípcios. Eles tinham passado pela experiência do Mar Vermelho. Imagine, todas estas coisas pululando na cabeça do povo. O povo que era escravo, era um povo dividido, era um povo que adorava muitos deuses. Vamos repetir isso sempre, porque vai pintando o contexto, né, para as palavras que Deus vai dizer para o povo, para as admoestações, para a maneira como Deus trata do povo. É importante saber que esse povo, o povo de Israel, era um povo escravo. A mente de escravo é uma mente complicada, havia vários deuses que eles adoravam também, como os egípcios. Havia pessoas que estavam mantendo a fé em Jeová, claro, mas era bastante complicado todo este quadro. Aqui a gente vê o povo chegando depois de 3 dias, lá perto do Sinai. O Sinai tem 3 picos maiores e há uma dúvida muito grande onde isso aconteceu, onde Deus falou com Moisés, onde a sarça também queimou, não é? Que foi nessa região. E há uma igreja, a igreja de Santa Catarina por ali, e se crê que foi o lugar onde a sarça ardeu, outros dizem outras coisas, bom, não importa. No Monte Sinai, é uma cordilheira pequena, não é? Não é tão pequena assim, mas ali aconteceu alguma coisa. Há alguns lugares que favorecem mais, porque tem um espaço maior para abrigar milhares de pessoas, como o povo de Israel era bem numeroso, onde eles podiam ficar e tal, mas isso não importa muito aqui para as nossas considerações, né? Em outro momento a gente pode até falar sobre isto. Mas lá no deserto do Sinai, a nação começa a ser unificada. Nada subsiste dividido, né? Uma família dividida não subsiste. Um povo também dividido não subsiste. Então Deus estava unificando aqui uma nação. Uma nação que tinha uma porção de conceitos e de preconceitos dividida, não é? Como estava vários anos depois da chegada de Jacó, né, e seus filhos e suas famílias, com 70 pessoas. Agora eles eram um número bastante assustador, né, bem grande, como já dissemos. Então Deus estava trabalhando para unificar aquele povo. E ele vai dizer algumas coisas para o povo, para esse povo querido, que ele libertara, ele desejava que ele fosse o seu povo, povo escolhido. Verso 4 em diante diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, ou de águia, e vos cheguei a mim. Como eu trouxe vocês para mim. Então vocês se lembram tudo que eu fiz? Não se esqueçam. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui então Deus chama Moisés e começa a dar algumas instruções. Bom, lembram-se do que eu fiz? Muito bem. Então, se vocês quiserem, eu poderei tomá-los como minha propriedade peculiar, não é? Alguma coisa que eu quero muito, meu povo, e vou fazer de vocês uma grande nação. Quero que vocês sejam a nação escolhida dentre todas as outras nações na terra. Por quê? Porque ele tinha feito essa promessa para Abraão. E esse era o povo de Abraão. Abraão era considerado o pai, né, do povo de Israel. Então Deus diz assim: se vocês ficarem comigo, nós vamos andar juntos, vocês serão meus sacerdotes, um reino de sacerdotes, coisa importante, e uma nação santa.
através dessa nação, Deus difundiria o seu reino em outras partes do mundo. Ele os colocaria numa região apropriada, não aqui exatamente, né, mas Deus os colocaria numa região apropriada, onde diversas caravanas e diversos homens e mulheres do mundo inteiro passariam e teriam contato, então, com a palavra de Deus através da vida dessas pessoas. Eles iam ter um bom comércio, seriam pessoas honestas, então chamaria a atenção de todo mundo. O que a gente diz muito a respeito do Deus que a gente crê, né? A gente diz que Deus é assim através da nossa vida, do que nós cremos, do que nós externamos. Então, como é importante a gente ter uma vida condizente. Quando eu digo assim, ser Jesus para as pessoas, a gente tem que conhecer quem foi Jesus, como ele amou, como ele andou, como ele reagiu diante de circunstâncias difíceis, como ele ensinou, né, como ele atendia as pessoas pequeninas, né, de menor poder aquisitivo, pessoas que não tinham voz na sociedade. Então, como Jesus foi, eu quero ser também. Eu digo como Jesus é pela minha vida. E assim, Deus queria que eles fizessem também. E veja o que o povo respondeu, verso 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés vai diante de Deus e diz, olha, o povo disse que tudo o que o Senhor falou, faremos. Olha que frase, né? Muitas vezes nós fazemos isso também. No casamento, promete ou decide ser fiel somente a essa pessoa, na alegria, amar nessa pessoa, na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na riqueza, na pobreza, na doença e na saúde. Sim, eu posso dizer isso sem estar falando do meu coração. Depois você vai ver o que vai acontecer pela frente aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para que aquilo que esteja acontecendo em nossa mente, no nosso coração, seja aquilo que a gente fale, não é? Muitas vezes a gente é um personagem, né? Está atuando diante de alguma coisa. Não fala a verdade, não expressa o sentimento. A gente esconde o que está dentro do coração. E às vezes nós escondemos até uma vontade de querer ser iguais a Jesus e vamos ser iguais às pessoas, né? Com medo de represália, medo de alguma coisa. Então Deus disse assim, tá bom, então vocês vão se purificar hoje, amanhã, lavem as suas vestes, verso 10, e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o seu povo, descerá sobre o monte Sinai. E isso aconteceu. E exatamente como Deus tinha dito, ele veio até o monte Sinai com trovões, não é? Com um estrondo bastante grande. Verso 16 diz assim, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu diante da presença de Deus, né? Todos estavam ali atônitos, um poder maior, sobrenatural. Eles tinham visto o mar vermelho se abrir, tinham visto isso, mas agora eles estavam vendo como Deus é poderoso. Deus estava se demonstrando assim para eles, vou repetir uma coisa que eu falei no começo, porque eles eram escravos e eles acreditavam em vários deuses e eles consideravam esse Deus mais um Deus a quem eles deveriam adorar. Lá pelo capítulo 32 ou 34, não me lembro bem, nós vamos ver o que eles fizeram quando Moisés desceu do monte, 40 dias no monte e 40 noites, como diz a Bíblia. E vamos ver o que eles fizeram antes de Moisés descer, não é? Era um povo assim, esse é mais um Deus. Então houve trovão, e alarido, e trombeta e tudo mais, para tocar no coração do povo. Ele diz, não, eu não sou um Deus qualquer. Como ele diz assim, eu sou um Deus que escolhi vocês são minha propriedade peculiar como nação. Vamos juntar o povo, vamos todos ter a mesma crença, creiam em mim. Eu sou o Deus dos vossos pais, eu sou o Deus da promessa, acreditem em mim. Eu não estou começando agora esse meu ministério de Deus, né? Não, eu sempre existi, sempre existirei. Eu estou ao seu lado, eu vou conduzir vocês como meu povo santo escolhido.
Moisés falava com Deus e ele respondia através dos trovões. Que coisa magnífica deve ter sido aquele momento. Tudo estremecia, tudo estremecia. O Deus de Israel, aquele que queria cuidar do povo. E ele disse: Moisés, não deixa o povo subir aqui. Se o povo subir aqui, eles vão morrer, porque ninguém aguenta ver a minha presença, não é? O estar na minha presença. Então, diga para o povo não subir. Ele disse: não, tudo bem, eu vou dizer, está tudo certo. E depois eles subiram, o Senhor os convidou, Moisés e Arão subiram e os sacerdotes, mas o povo não transpassou o limite, não é? Aí Moisés desce para o povo depois de ter subido e acontece alguma coisa lá no capítulo 20 que você vai ver aqui. Uma grande lição para a gente tirar aqui. Deus hoje não fala conosco por trovões, não é? Muitos dizem assim: não, você não vem pelo amor, vem pela dor. Então Deus vai fazer alguma coisa muito estrondosa para você aceitá-lo. Não, não é verdade isso. Não é verdade. Deus sempre convida pelo amor. Ali era uma circunstância especial, ele tinha que mostrar que era o Deus Todo-Poderoso, que ia cuidar daquele povo. Esse Deus maravilhoso e poderoso vai cuidar de você. Fique com as nossas redes sociais, nos acompanhe no YouTube, dê lá o seu clique, se inscreva e nos acompanhe, vai ser muito bom. Quero fazer uma oração com você nesse momento. Pai querido, o Senhor que acompanhou o povo de Israel, livrou o povo de Israel, também acompanha a nossa vida e nos livra e nós nem percebemos. Queremos entregar o nosso coração e dizer sinceramente, como o povo disse: tudo que o Senhor disser faremos. Que este seja o nosso pensamento hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado então por nos acompanhar hoje. Eu vou ficar aqui esperando você. Entre em contato conosco, repito, nas nossas redes sociais, estão aqui para você nos acompanhar, tá bem? Fique com Deus, creia nesse Deus poderoso e maravilhoso. E até o próximo encontro.